Olá, crianças, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. A gente vai começar agora um conteúdo novo, já vai ser cobrado na nossa V, tá? Mas ele é bem tranquilo, que é soluções. O que vão ser soluções? Deixa eu pegar o apontador aqui. O que vão ser soluções? Seguinte, lá no primeiro ano, a gente viu misturas homogêneas. E a mistura, ela pode ser homogênea ou heterogênea, né? Qual vai ser da mistura homogênea? Que é a nossa solução. Mistura homogênea é sinônimo de solução, tá? A mistura homogênea é aquela que só tem uma fase. Então, por exemplo, quando eu tenho uma água com açúcar dissolvido, peguei um copo d'água, coloquei açúcar e dissolvi. Quando eu olho, eu vejo uma fase só. Isso é uma mistura homogênea, isso é uma solução. Se eu tenho uma mistura heterogênea, é porque eu tenho duas ou mais fases. Por exemplo, aqui, gelo, água com sal e o sal lá no corpo de fundo. Eu vejo mais de uma fase, eu tenho uma mistura heterogênea. Aqui, água com óleo, também é uma mistura heterogênea, eu vejo duas ou mais fases, tá? O leite, tem que tomar cuidado com o leite com sangue. Por quê? O leite, apesar de você olhar e ver uma fase só, se você coloca ele no microscópio, você consegue ver as partículas de gordura, né, dispersas na água, que o leite tem muita água. Então, isso aqui é considerado uma mistura heterogênea, apesar de você ver uma fase só, tá? Então, vamos lá. Solução é uma mistura homogênea. E aí, eu posso ter misturas gasosas, misturas líquidas. Qual vai ser da nossa solução gasosa? A solução gasosa tem aqui, por exemplo, o ar atmosférico, não é o passarinho não, tá? É o ar atmosférico. O ar atmosférico, ele é uma mistura de vários gases, principalmente nitrogênio, 78% de nitrogênio, oxigênio, dependendo da altitude, né, mas a média é de 21%, e o restante são os outros gases, gases poluentes, o metano, gás nobre, neônio, que também é gás nobre, gás carbônico. Então, o ar atmosférico é uma solução gasosa, é uma mistura homogênea gasosa. Eu posso ter também as misturas homogêneas líquidas ou soluções líquidas. É o caso, por exemplo, da nossa água mineral. A água mineral, eu não tenho só a substância água, eu tenho a água com um monte de minerais, ó. Olha a composição química aqui no rótulo. Tem bário, bicarbonato, brometo, cálcio, cloreto, estrôncio, fluoreto, magnésio, sulfato. Então, tem vários minerais aqui, ó, dissolvidos, misturados na água. Então, a água mineralizada não é água pura, é uma solução líquida. Tem uma mistura de várias substâncias ali, tá? Eu posso ter também as soluções sólidas, as misturas homogêneas sólidas, é totalmente possível, tá? Olha aqui, por exemplo, o aço inoxidável. Eu tenho aço com cromo, com níquel. Aquelas amálgamas odontológicas, né, que é obturação. É bom você não ter, tá? É bom escovar o dente. Mas quem tem paciência, olha o que eu tenho. Mercúrio, prata, estrôncio, cobre. Isso aqui não pode ser ferro, porque ferro enferruja. Imagina você botar um metal na tua boca que daqui a pouco vai estar todo enferrujado, né? Essas substâncias aqui, ó, ela não é pura. Eu tenho várias misturas que são as ligas metálicas. Ué, mas como é que você forma a liga metálica? Como é que você vai misturar metais? Você imagina aqui que tem a prata pura, o ouro puro e o cobre puro. Quem quiser presentear, tá? Eu amo prata, anel de prata é comigo mesmo. Então, prata pura, ouro puro, cobre puro. E aí, como é que eu vou misturar esses sólidos? Você tem que aquecer eles a uma temperatura bem alta até atingir o seu ponto de fusão. Então, eu derreto esses metais e aí eu faço as misturas. Por exemplo, aqui, ó, no ouro 18 quilates, eu não tenho só ouro puro. Eu tenho ouro em 75%, né? A U é ouro, com prata e cobre. O ouro puro, a gente diz que é o ouro 24 quilates, que é muito mais caro do que o ouro 18 quilates. Só que quando você olha a joia aqui de ouro 18 quilates, você não vê o pedaço que tem ouro, o pedaço que tem prata, o pedaço que tem cobre, né? Você vê uma mistura homogênea, uma solução sólida. Mas eu tenho mais de um metal misturado aqui, tá? Então, a gente chama, o melhor exemplo, né, de soluções sólidas são as ligas metálicas, tá? A gente ainda pode classificar as misturas como eletrolítica ou não eletrolítica. E o que vai ser isso? Vai conduzir eletricidade, a eletrolítica, e a não eletrolítica, ela não conduz eletricidade. Então, para observar a palavra eletricidade.
eletricidade, corrente elétrica. Tem a ver com elétrons. A gente só tem a eletricidade se eu tiver elétrons livres correndo de um lado para o outro. Então aqui, ó, essa representação em laranja aqui seriam os elétrons indo de um lado para o outro, só que não devagar assim, né? Eles seriam bem mais rápidos. Então, ó, elétron correndo de um lado para o outro é a corrente elétrica. A lâmpada acende. Se você não tiver elétron livre para fazer essa corrida aqui em volta da fiação, a substância não vai acender a lâmpada, por exemplo. Então, olha aqui. Na solução eletrolítica, para eu ter elétrons livres, eu tenho que ter a formação dos íons. O que são os íons? Os cátions, que são os positivos, e os ânions, que são os negativos. Tendo carga negativa livre para correr para um lado para o outro, aqui eu vou fechar o circuito. Ó, os elétrons saem de um ponto para outro. Como eu vou fechar o circuito, eu vou ter a corrente de elétrons. Os elétrons saem de um polo e correm para o outro. Tendo corrente elétrica, eu tenho eletricidade. Na solução não eletrolítica, eu não tenho elétron livre. Por que eu não tenho elétron livre? Porque eu não tenho a formação de cátion nem de ânion. Como eu não tenho essa formação, eu não tenho elétron livre. Então aqui, ó, por não ter elétron livre, o circuito não vai fechar. Eu não vou ter a corrente elétrica passando, a lâmpada não acende. Então ela é não eletrolítica. Então olha esse exemplo aqui. Não eletrólito. Um eletrólito bom, por exemplo, são os sais. Sal de cozinha é um eletrólito muito bom. Os ácidos, em modo geral, são eletrólitos, bons eletrólitos. Aqui eu tenho água. Aí você vai falar assim, ué, Luciane, a água não vai conduzir eletricidade? Água pura, H2O, é uma substância covalente, é uma substância molecular. Ela não tem íons na sua formação. Você tem que lembrar lá do primeiro ano, ligação iônica e ligação covalente. H2O é ligação covalente. Não tem uma formação de íons aqui. Então, a água pura, ela não tem elétron livre para passar de um polo para o outro. A lâmpada não vai acender. Agora, se eu adiciono nessa água um sal, e aí esse sal, ele tem os íons e cátions e ânions, né? Eu vou ter a formação de elétron livre, e aí eu consigo, ó, de um polo para o outro, os elétrons passam, a lâmpada ela vai acender, porque eu vou ter corrente de elétrons. Às vezes o eletrólito ele é muito fraco, né? Ele só libera poucos elétrons de um polo para o outro. Então, se você olha a lâmpada aqui, ela acende fracamente, tá? Mas a água pura, cuidado com isso, é questão boa de prova, hein? Água pura, só H2O, não conduz eletricidade. Tu tem que ter uma outra substância ali, geralmente um mineral, né? A água mineral, ela conduz eletricidade, porque eu tenho minerais que têm carga e geram a corrente de elétrons. Agora, a água destilada, que é água pura, ela não vai conduzir de forma alguma, tá? Para eu ter uma solução, que é uma mistura, vocês concordam comigo que mistura tem que ter pelo menos duas substâncias, né? A gente, na maioria das vezes, nessa questão de soluções, a gente trabalha com as soluções líquidas. E aí, como é que você vai formar essa solução? Tu tem um solvente e um soluto. Geralmente o solvente é o que está líquido em maior quantidade. E o soluto é o que é dissolvido, geralmente em menor quantidade. Então eu tenho aqui, por exemplo, sei lá, água com algum soluto qualquer, dissolvi, a mistura é homogênea, eu tenho uma solução. Então olha esse exemplo. A água como solvente, cuidado, a água ela não é solvente universal. E ela também não é o único solvente que existe, né? Eu tenho outros solventes. Eu tenho solventes que são orgânicos, por exemplo, tá? Hexano, parece um óleo, mas ele é um solvente. A água é um solvente popular, porque ele é muito barato de você conseguir, né? Das substâncias de laboratório, a água é uma das mais baratas, um dos mais baratos que tem, né? Mas não é solvente universal. Então eu peguei aqui uma quantidade de água e peguei um soluto, ó, isso aqui é sulfato de cobre, e vou dissolver. Preparei a minha solução. Repara que aqui eu tenho uma fase só, tá? De novo, peguei o sal de cozinha, que é o meu soluto, é o que vai ser dissolvido, é o que está em menor quantidade. Coloquei na minha água, que é o meu solvente, que é o solvente mais popular. Dissolvi, eu tenho uma mistura de água e sal, é uma solução de água e sal, tá? Aí, existe uma coisa chamada coeficiente de solubilidade. O que é esse coeficiente de solubilidade? É o quanto que você consegue dissolver o teu soluto. Por exemplo, olha isso daqui.
Primeiro que você tem que olhar que aqui eu tenho temperatura, né? Nesse lado aqui da tabela é temperatura em graus Celsius, e aqui é quantidade de sal em 100 de água. Uma coisa, 100 gramas de água é a mesma coisa que 100 ml de água, porque a densidade da água é 1. Então, quando eu falar 100 gramas de água, eu estou falando 100 ml de água. É a mesma coisa. Nas questões também. Quando vem na questão 100 gramas de água, é 100 ml de água. É a mesma coisa, tá? E o que você tem que entender quando olha a solubilidade ou o coeficiente de solubilidade? Vou pegar um exemplo aqui, a 20 graus Celsius, tá? A 20 graus Celsius, o meu coeficiente aqui é 36. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu pego 100 ml de água, 100 gramas de água, 100 ml de água a 20 graus Celsius, o máximo que eu vou conseguir dissolver de NaCl será 36 gramas. Então, isso aqui me diz qual é a quantidade máxima que eu dissolvo em 100 ml de água em cada temperatura, porque isso depende da temperatura, tá? É igual você preparar o Nescau. Nescau não, né? Porque a Nestlé não tá patrocinando. O achocolatado. Eu tenho leite gelado e eu tenho leite quente. Mesma quantidade, tá? Só que um tá bem gelado e o outro tá bem quente. E aí eu coloquei o chocolate dentro. Coloquei lá o Nescau dentro. Onde que vai dissolver com mais facilidade? No leite quente. Então, se você reparar, quando eu vou aumentando a temperatura da água, a minha solubilidade ela vai aumentando. Repara aqui em 80 graus Celsius, ó. O que isso aqui quer dizer? 38,4. Quer dizer que se eu pegar 100 ml de água a 80 graus Celsius, o máximo de NaCl que eu vou conseguir dissolver é 38,4. Isso aqui é o máximo que eu dissolvo. Ah, eu posso botar menos que isso? É contigo mesmo, amor. Pode. O que eu não posso fazer é colocar a mais. Porque se ele dissolve no máximo 38,4, o a mais que eu colocar, ele não vai mais dissolver. Ele vai formar o corpo de fundo. Ele vai ficar uma borra lá no fundo. Sabe quando você faz o chocolate, prepara lá o Nescau e coloca a mais? Você acaba de beber e lá no fundo do copo você vê que o chocolate não dissolveu todo? É isso que acontece. Você colocou uma quantidade a mais do máximo que ele consegue dissolver. Então vamos ver os tipos de soluções que eu consigo preparar com isso, ó. Seguinte, eu peguei a tabela ali que a gente estava trabalhando e eu vou fazer o exemplo em 50 graus Celsius, tá? O que isso quer dizer, 50 graus Celsius? 37 quer dizer que é o máximo que eu consigo dissolver. Então eu peguei aqui um becker, eu tenho 100 ml de água a 50 graus Celsius, que é essa temperatura aqui. E aí eu vou colocar 21 gramas. Ora, mas dissolve no máximo 37, eu sei. Mas aí eu coloquei só 21. Agitei, dissolveu tudo. Eu tenho uma solução insaturada. Por quê? Eu poderia dissolver no máximo 37, mas eu só coloquei 21 gramas do meu soluto. Eu coloquei uma quantidade inferior à máxima que poderia ter dissolvido. Quando eu faço isso, a minha solução é insaturada. Eu coloquei menos do máximo que eu poderia dissolver, tá? Então aqui eu poderia ter colocado 22, 23, 24, até 37. Mas eu coloquei muito menos que isso. Ela é insaturada. Agora, de novo, o mesmo experimento. Peguei 100 ml de água a 50 graus. Eu sei que dissolve no máximo 37. Quando eu coloco exatamente o máximo que dissolve, a minha solução é saturada. Por quê? Eu coloquei exatamente o máximo que dissolve. Antes, ela era insaturada porque eu tinha colocado uma quantidade inferior. Agora não, eu fui lá na balança, eu medi exatamente 37 e coloquei para dissolver. Ele vai dissolver tudo? Vai também. A diferença é que agora ela está saturada. Sabe quando você fala assim, eu estou saturada? É porque você está de saco cheio, você não aguenta mais. É o caso aqui, ó, da nossa solução. Ela está saturada porque qualquer grãozinho que você colocar a mais, ela não dissolve. Ela já dissolveu o máximo que poderia. Saturada. Então, ó, o outro tipo de solução que a gente pode ter é quando a gente extrapola. Eu sei que a 50 graus, 100 gramas de água ou 100 ml de água dissolve no máximo 37, porque tá tabelado aqui para mim. Esses coeficientes não precisa decorar, tá? Isso sempre tem que ser informado para vocês, pra gente, né? Nem eu decoro isso. 37. Aí eu fui lá e coloquei 45. O que vai acontecer? Sempre com uma agitação, né? Porque eu tenho sempre que misturar lá o meu sistema.
Ele vai dissolver os 37 e o restante vai para o corpo de fundo. Não é corpo de fundo não, tá? É corpo de fundo. É aquele corpo que vai ficar no fundo da solução. Quanto que vai ser esse corpo de fundo, ou também chamado de precipitado? Bom, eu sei que dissolve 37, mas eu coloquei 45. Eu vou dissolver 37 e o restante, os 8 restantes, é o meu corpo de fundo ou o meu precipitado. Quando eu faço isso, quando eu boto a mais do que eu deveria, ou a mais do que ele consegue dissolver, a solução é saturada com corpo de fundo. Esse pedaço aqui é saturado e esse aqui é corpo de fundo. Então é quando eu extrapolo o máximo que eu poderia dissolver. E para fechar essa classificação, a gente tem a solução supersaturada, que é o seguinte, presta atenção nesse. Mesmo sistema, um copo com 100 ml de água, essa água a 50 graus Celsius. Cheguei aqui e coloquei 45 gramas. Agitei, vai formar o meu corpo de fundo, porque a 50 graus ele só dissolve 37. Então eu tenho a solução saturada com corpo de fundo, igualzinho ao anterior. Aí você imagina que eu peguei esse sistema aqui, esse copo, e eu aqueci ele. Aqueci até quanto? Sei lá, aqueci até 100 graus. Quando eu aquecer, esse corpo de fundo ele vai se dissolver. Só que aí eu deixei esse sistema que está bem quente agora, que dissolveu já o corpo de fundo, eu deixo ele resfriar lentamente. O que vai acontecer? Quando esse sistema voltar aos 50 graus Celsius, eu vou ter uma solução supersaturada. Qual é a da supersaturada? Seguinte, peguei lá um copo com água, coloquei o sal, dissolvi e ele formou o corpo de fundo. É a saturada com corpo de fundo. Aí eu peguei aquele copo com corpo de fundo e eu aqueci ele. Aqueci até esse corpo de fundo se dissolver. Aquele sistema quente, eu peguei ele e deixei lá no cantinho do meu laboratório. Ele vai resfriar lentamente. Ele vai voltar à temperatura anterior, 50 graus, lentamente. O que vai acontecer? Quando a temperatura voltar à anterior, eu vou observar que o corpo de fundo ele não formou de novo. O corpo de fundo continua dissolvido. Aí a minha solução ela é supersaturada. Quando é adicionada uma quantidade acima, que se pode dissolver e ela está dissolvida. Esse excesso ele só fica dissolvido nessa situação. Você aquece e deixa resfriar lentamente. Só que a solução supersaturada ela é muito instável. Se você causar qualquer distúrbio no sistema, pegar esse copo, mexer, colocar um grãozinho do sal, esse corpo de fundo, ele recristaliza, ele reprecipita no fundo do copo, tá? Então, olha aqui um exemplo, ó, nesse gifzinho aqui. A solução, ela estava super saturada. O camarada aqui, ele causou algum distúrbio no sistema, ou ele jogou alguma coisa e foi recristalizando, ó. Repara que está recristalizando o precipitado anterior. O mesmo daqui, ó. Antes dele enfiar a mão, é que eu não consigo pausar o GIF, mas antes dele enfiar a mão, a solução estava super saturada. Ele colocou uma quantidade de sal muito grande, não dissolveu tudo. Aí ele aqueceu, dissolveu tudo e deixou resfriar lentamente, tá? Aí não tá quente não, ele deixou resfriar lentamente. Depois que resfriou lentamente, aquele corpo de fundo não está formado. Qual é o distúrbio que ele causa no sistema? Ele enfia a mão dentro da solução e aquele corpo de fundo, ele recristaliza em volta da mão dele. Assim a gente tem a solução supersaturada, tá? Façam os exercícios e confere comigo lá a correção, tá bom? Beijinho!